A Feiticeira, 1964. 15 fatos estranhos que você não sabia. Passou mais de 62 anos desde que A Feiticeira foi ao ar pela primeira vez, mas poucos ouviram falar sobre o quanto de estranho, triste e genuinamente bizarro aconteceu por trás daquele nariz enrugado. Lembra de quando uma bruxa de subúrbio não precisava de varinha, nem de livro de feitiços, nem de um orçamento de efeitos especiais digno de estúdio de cinema? Bastava um pequeno tique no nariz e um bocado de charme para convencer o mundo inteiro de que a magia era real. Voltamos a 1964, quando A Feiticeira encantou a América e nos apresentou Samantha Stephens, vivida por Elizabeth Montgomery, uma feiticeira tentando levar uma vida mortal comum ao lado do marido publicitário, interpretado primeiro por Dick York e depois por Dick Sargent, enquanto a sogra intrometida, Endora, vivida por Agnes Moorehead, tratava limites como meras sugestões. Mas esta não foi apenas mais uma sitcom bobinha dos anos 60. A série moldou a cultura pop, provocou um verdadeiro boom de bebês batizados com o nome da protagonista e ainda enfrentou temas sociais que a maioria dos programas da época preferia evitar. Com 8 temporadas, mais de 250 episódios e um spin-off, A Feiticeira se tornou um dos clássicos mais duradouros da televisão. Hoje, vamos contar 15 fatos estranhos e curiosos que você provavelmente nunca ouviu sobre essa produção. E fique até o final, porque o fato número 1 é um segredo que só o público brasileiro pode entender de verdade. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos mergulhos na nostalgia. Número 15. O tique que não era bem um nariz. Todo mundo lembra do famoso tique de nariz de Samantha, um dos gestos mais icônicos da história da televisão. Mas aqui vai o detalhe que poucos sabem. Elizabeth Montgomery não mexia o nariz de verdade. O que ela fazia era contrair o lábio superior rapidamente, de um lado para o outro, criando a ilusão de que era o nariz que se movia sozinho, enquanto a câmera acelerava ligeiramente a cena para reforçar o efeito. Quem teve a ideia foi o diretor William Asher, que na época também era marido de Montgomery na vida real. Nada mais romântico do que transformar um tique nervoso da própria esposa em ouro de televisão, não é mesmo? Segundo o próprio Asher contou décadas depois, em uma entrevista de arquivo, ele percebeu esse pequeno hábito no rosto dela, em momentos de nervosismo, e disse a ela que aquilo era exatamente o gesto que precisavam para representar a magia. Montgomery, surpresa, nem sabia que fazia aquilo naturalmente. O resultado foi um gesto tão sutil quanto elegante, muito mais chique do que sacudir uma varinha como em uma feira medieval. Aquele tiquezinho se tornou tão reconhecível que virou sinônimo de "a mágica está acontecendo", inspirando paródias, comerciais e milhões de crianças tentando repetir o movimento na frente do espelho do banheiro, pelo mundo todo. E o mais bonito é que nunca foi pensado como um efeito especial grandioso. Era só um detalhe pessoal de Montgomery, aprimorado com um pouquinho de esperteza cinematográfica e muita repetição em frente às câmeras. Número 14. A letra que quase ninguém ouviu. Todo mundo consegue cantarolar o tema de abertura de A Feiticeira. É daquelas melodias que grudam na cabeça, bem entre o tema de outra família clássica da televisão e qualquer jingle de serial matinal dos anos 60. Só que pouca gente sabe que essa música tinha letra de verdade. Os compositores Howard Greenfield e Jack Keller escreveram versos para a canção, e o cantor Steve Lawrence chegou a gravar uma versão completa em 1965. Então, por que ninguém ouviu isso durante o programa? Segundo o próprio Jack Keller, a decisão foi puramente criativa. Ele acreditava que uma versão cantada distrairia demais o público, e que o instrumental, com aquele teclado tilintante, captava melhor o clima mágico da série. A gravação vocal acabou engavetada, e a versão de Lawrence virou apenas o lado B de outro single, sem nunca aparecer em um episódio sequer. A versão instrumental ficou e se tornou icônica, mas artistas como Peggy Lee também gravaram versões cantadas que só foram redescobertas anos depois por colecionadores e fãs em arquivos de gravadoras antigas. Ou seja, durante décadas, metade do público inventava a própria letra por conta própria.
sem imaginar que existia uma versão oficial, esperando para ser redescoberta em algum porão empoeirado de estúdio. Número 13. A estátua que dividiu Salem. Décadas depois do fim da série, Samantha Stephens conquistou algo que poucos personagens de televisão alcançam: a imortalidade em bronze. Em 2005, o canal T-Viewland encomendou uma estátua de quase 3 metros de altura, representando Elizabeth Montgomery como Samantha montada em uma vassoura, e a instalou no Lepping Park, no centro histórico de Salem, em Massachusetts. Faz sentido, afinal. Se você vai homenagear uma bruxa fictícia, por que não fazer isso na cidade mais famosa dos Estados Unidos, quando o assunto é bruxaria? A escolha não foi só uma jogada de marketing turístico. Em 1970, a série gravou parte de uma trama ambientada em Salem, e aquelas filmagens ajudaram a atrair turistas e publicidade para a cidade na época. Combinar a fama histórica de Salem, ligada aos trágicos julgamentos de bruxaria de 1692, com a bruxa mais querida da televisão, parecia, à primeira vista, uma parceria perfeita. Só que nem todo mundo ficou feliz. Muitos moradores locais argumentaram que a estátua de bronze, que custou $75 mil e foi esculpida pelo estúdio nova-iorquino Studio CAI, banalizava um capítulo genuinamente trágico da história da cidade, transformando um sofrimento real em point turístico para selfie. Mas, controvérsia ou não, a estátua virou exatamente o que os criadores esperavam: um imã de turistas nostálgicos que fazem fila até hoje para posar ao lado de Samantha. Amor ou ódio à parte, a estátua selou o lugar de A Feiticeira na memória cultural americana, prova de que, às vezes, bruxas de televisão realmente nunca desaparecem de vez. Número 12. A sombra estranha que pairou sobre a série. A Feiticeira carregou uma nuvem sombria desde o primeiro dia, e não estamos falando de drama comum de Hollywood. A primeira leitura do roteiro estava marcada para o dia 2 de novembro de 1963, e, se essa data soa familiar, é porque foi exatamente o dia do assassinato do presidente John Kennedy. A leitura aconteceu mesmo assim, mas o elenco nunca esqueceu aquele início arrepiante. Anos depois, em 1968, as gravações foram interrompidas de novo, desta vez pelo assassinato de Martin Luther King. E a tragédia não parou por aí. A série havia sido inspirada no filme de 1942 I Married a Witch, uma produção que enfrentou tantos problemas nos bastidores que também ganhou fama de amaldiçoada. Ao longo dos anos, o elenco de A Feiticeira sofreu uma sequência impressionante de perdas. A atriz Alice Pierce morreu de câncer em 1966. Marion Lorne faleceu em 1968. Dick York enfrentou uma lesão nas costas debilitante que o forçou a deixar o programa. E Agnes Moorehead, a inesquecível Endora, chegou a acreditar que seu câncer fatal estava ligado à exposição à radiação durante as filmagens do longa O Conquistador, nos anos 50, época em que dezenas de atores e membros da equipe daquela mesma produção também desenvolveram câncer. Não existe prova científica definitiva dessa ligação, e o alto consumo de cigarro entre a equipe também costuma ser apontado como fator concorrente. Some a isso o fato de que tanto Dick York quanto seu substituto, Dick Sargent, morreram relativamente jovens e que a própria Elizabeth Montgomery faleceu de complicações de câncer coloretal aos 62 anos, em 1995. E você entende por que os fãs começaram a comentar sobre uma suposta maldição de A Feiticeira. Acredite ou não em maldições, o número de tragédias reais por trás das risadas de subúrbio dá à série uma sombra estranha e assombrosa. Número 11. Coragem, comédia e um segredo devastador. Gladys Kravitz pode ter sido a vizinha mais intrometida da televisão, mas a atriz que a interpretava escondia um segredo que partiria o coração de qualquer roteirista de novela. Alice Pierce foi diagnosticada com câncer de ovário em estágio avançado antes mesmo de as gravações de A Feiticeira começarem e, em um gesto que faria qualquer workaholic parecer preguiçoso, ela manteve o diagnóstico em segredo de quase todo o elenco. Embora seu marido e algumas pessoas próximas, possivelmente incluindo Elizabeth Montgomery, soubessem da situação. Pierce trabalhou durante quase 2 temporadas inteiras, entregando sua energia cômica,
característica em cada cena de espionagem pela cortina, enquanto secretamente lutava pela vida, até que a doença a obrigou a parar antes do fim da segunda temporada. Seu último episódio foi gravado em janeiro de 1966, poucas semanas antes de sua morte, ocorrida em março daquele mesmo ano, quando ela tinha apenas 48 anos de idade. Ela recebeu póstumamente o Prêmio Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em Comédia, um reconhecimento agridoce que provavelmente faria Gladys espiar pela cortina mais uma vez só para ver quem estava na cerimônia. Os produtores recastearam a personagem com a atriz Sandra Gould na terceira temporada, porque o show precisa continuar, mesmo quando o coração de todo mundo está partido. Mas, para muitos fãs, Gladys sempre será Alice Pierce. Ponto final. Número 10. A prima que era ela mesma o tempo todo. Lembra da prima encrenqueira de Samantha, Serena, aquela de bota gogô e sorriso sarcástico? Pois bem, aqui vai a reviravolta. Ela não era interpretada por nenhuma atriz convidada. Era a própria Samantha, ou melhor, Elizabeth Montgomery, canalizando sua versão mais rebelde com uma peruca escura e atitude o suficiente para energizar uma discoteca inteira. A parte mais bizarra é que boa parte do público nunca percebeu. As pessoas assistiam Elizabeth Montgomery como a Samantha comportada em uma cena. Depois, assistiam Elizabeth Montgomery como a Serena festeira na cena seguinte e simplesmente não conectavam os pontos. Para conseguir colocar as duas personagens na mesma cena, a produção usava uma máscara física sobre a lente da câmera, criando uma espécie de tela dividida, combinada com uma dublê chamada Melody McCord, que vestia o figurino da outra personagem para servir de referência de posição e olhar. Uma peruca escura e um ajuste de postura foram suficientes para enganar completamente o público, o que ou prova o talento camaleônico de Montgomery, ou prova que ninguém realmente presta atenção aos detalhes. Para manter a brincadeira, Montgomery insistiu para que os créditos listassem Serena como interpretada por uma tal de Pandora Spox, um nome inventado, uma referência bem humorada à caixa de Pandora, com um toque de ficção científica. Não foi uma jogada de estúdio? A própria atriz escolheu esse pseudônimo porque, quando você já está interpretando uma bruxa, por que não confundir um pouco mais a cabeça de todo mundo? Número 9. As maçanetas de verdade de Tia Clara. Tia Clara não era só uma bruxa distraída e adorável, cheia de tropeços mágicos. Ela também tinha uma das coleções mais peculiares da história das sitcoms, maçanetas antigas de porta, e aqui vem o detalhe que deixaria qualquer diretor de arte com inveja. Aquelas maçanetas não eram adereços de estúdio, guardados em algum depósito de Hollywood. A atriz Marion Lorne era, de fato, uma colecionadora genuína de maçanetas antigas, com centenas delas espalhadas pela própria casa, como um museu extremamente específico. Os produtores, sempre em busca de economia inteligente, aproveitaram a coleção real da atriz para as cenas da personagem, o que deu à atrapalhada mágica de Tia Clara um toque de autenticidade genuína, porque, no fim das contas, era autêntico mesmo, até a última maçaneta de latão. Infelizmente, Lorne faleceu em 1968, ainda interpretando Clara com todo o seu charme característico. Sua morte foi um golpe tão grande que os produtores decidiram aposentar a personagem por completo, em vez de recastear o papel, uma atitude elegante em uma indústria nem sempre conhecida pelo sentimentalismo. Em seu lugar, apresentaram a bruxa Esmeralda, mas, segundo os fãs concordam até hoje, ninguém jamais igualou o charme gentil de Lorne. Ela ainda ganhou um Emmy póstumo, aceito por Elizabeth Montgomery em seu nome, em um daqueles raros momentos em que a emoção da vida real invadiu a história de uma sitcom. Antes de continuarmos para a segunda metade da nossa lista, com feitiços ainda mais estranhos e segredos ainda mais surpreendentes, faz o favor de clicar no like. Isso ajuda o algoritmo a entender que ainda existe gente no mundo que ama boas histórias de bastidores de TV antiga. Já aproveita e deixa nos comentários qual desses primeiros fatos mais te surpreendeu, ou qual personagem de A Feiticeira é o seu favorito. Feito isso, ótimo, vamos voltar para a contagem. Número 8. Quando os patrocinadores apareciam até na abertura. A icônica abertura de A Feiticeira teve mais versões do que promessa de político em época de eleição,
e basicamente pelo mesmo motivo: dinheiro. Isso mesmo, até a sequência animada da vassoura voadora de Samantha foi ajustada ao longo dos anos por causa de patrocínio. Durante a primeira temporada, a montadora Chevrolet não se contentou apenas com a exibição da própria logomarca. A empresa ganhou uma sequência animada estendida, especialmente criada, mostrando Samantha e Darren voando juntos em uma vassoura, uma versão mais longa, que depois foi cortada para a exibição em reprises posteriores. Os blocos de patrocínio ao vivo também eram constantemente reorganizados, com marcas como a fabricante de cereais Quaker Oats, emprestando logotipos, jingles e locuções que eram costurados diretamente dentro dos créditos de abertura. A animação também precisou ser refeita por outros motivos. A transição do preto e branco para a cor, na terceira temporada, obrigou o estúdio de animação a recriar as sequências do zero, e, quando Dick Sargent substituiu Dick York no papel de Darren, a caricatura animada do personagem também precisou ser atualizada. Ou seja, o famoso conceito de publicidade dentro do conteúdo já estava vivo e bem, décadas antes de qualquer profissional de marketing usar esse termo em uma reunião de agência. Todas essas variações significam que diferentes regiões dos Estados Unidos viram versões ligeiramente diferentes da abertura ao longo dos anos, o que explica por que, às vezes, aquela sequência de créditos parece um pouquinho estranha ou fora de sincronia para quem assiste com atenção redobrada hoje em dia. Número 7. O bairro de sitcom que virou o Easter Egg da Marvel. Aquela casinha aconchegante de subúrbio, onde Samantha fazia o jantar, aparecer com um tique de nariz. E Darren se estressava com campanhas publicitárias, como se a vida inteira dependesse disso? Pois é, reviravolta. Nunca foi uma casa de verdade. Era uma fachada construída no rancho de exteriores da Warner Brothers, uma espécie de parque temático de subúrbio hollywoodiano. A casa de A Feiticeira havia sido construída originalmente para o seriado de vida curta Our Man Higgins, em 1962, e depois ganhou seu papel mais famoso abrigando a família Stephens. E ela não estava sozinha naquela rua fictícia. Outras casas icônicas da televisão, de séries como The Partridge Family e Ginny é um Gênio, também ficavam ali, no mesmo quarteirão de mentirinha, o que explica por que tantas crianças das décadas de 70 e 80 sentiam que já tinham visto aquele paraíso suburbano antes. As cenas internas eram filmadas em estúdio, porque casas de verdade raramente têm espaço confortável para a equipe de câmera e mesa de lanches, mas as cenas externas davam a ilusão perfeita de gramados bem cuidados e vizinhos que aparentemente não tinham nada melhor para fazer do que espiar uns aos outros. Anos e anos depois, um fã atento da Marvel percebeu que aquela mesma casa reaparecia na série da Disney Plus WandaVision, agora transformada na residência da personagem Agatha Harkness, uma referência inteligente à história das sitcoms que certamente fez qualquer espectador mais velho se sentir nostálgico e, ao mesmo tempo, incrivelmente datado. Infelizmente, as fachadas originais dessa rua clássica foram demolidas em outubro de 2023 para dar lugar a novos estúdios e escritórios, o que significa que aquela fachada famosa agora é apenas história de televisão. Mas, graças às reprises, aos lançamentos em vídeo e à obsessão da Marvel por referências escondidas, a casa de Samantha continua viva no imaginário coletivo. Número 6. O spin-off que esqueceu de si mesmo. A Feiticeira ainda era amada e continuava bombando nas reprises quando a emissora ABC decidiu naturalmente que era hora de um spin-off. Só que sem Samantha, sem Darren, sem Endora e nem mesmo a Sra. Kravitz, apenas Tabitha, agora inexplicavelmente adulta, trabalhando como assistente de produção em uma estação de televisão fictícia de Los Angeles chamada KXLA. O salto no tempo era enorme, a explicação para esse salto praticamente não existia, e o público simplesmente teve que aceitar e seguir em frente. A ideia era simples, talvez simples demais. Tabitha tentava se misturar à vida mortal enquanto escondia seus poderes mágicos. Seu chefe era um produtor rabugento, mas cativante, interpretado pelo ator Mel Stewart, conhecido também por interpretar o irmão de George Jefferson na série Todos em Família. O problema maior, porém, era o apresentador de talk show egocêntrico e galanteador, Paul Thurston.
interpretado por Robert Urich, um interesse amoroso ocasional de Tabitha, mesmo cantando qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Felizmente, Urich se redimiu no ano seguinte com um papel de destaque na série Vegas. Em uma reviravolta clássica de continuidade, o irmão de Tabitha, Adam, que na série original era mais novo do que ela, agora aparecia mais velho, mortal, e vivia repreendendo a irmã por usar magia, basicamente uma versão mais chata de Darren. Enquanto isso, uma tia chamada Minerva, jamais mencionada antes em toda a franquia, aparecia ocasionalmente para provocar confusão mágica. O primeiro piloto foi gravado em 1976, com outra atriz e outro cenário, mas a emissora recusou. Depois de reescrito e recastelado, com a atriz Lisa Hartman no papel principal, o programa finalmente foi ao ar, mas por pouco tempo. As referências à série original, como a aparição do Dr. Bombay e da família Kravitz, e até imagens reais de Tabitha bebê da série clássica nos créditos, não foram suficientes para disfarçar que essa versão da personagem não tinha muito o que contar. As audiências despencaram e o programa foi cancelado depois de apenas 11 episódios, terminando entre os últimos colocados naquela temporada de televisão. Número 5. Truques práticos e a paciência de uma estátua viva. A feiticeira fazia a magia parecer completamente natural. Um tiquezinho de nariz e pronto. O jantar estava pronto. A casa estava limpa e a ressaca do marido tinha desaparecido misteriosamente. Só que, nos bastidores, criar essas ilusões perfeitas era fisicamente tão exigente quanto treinar para uma competição olímpica, se é que existisse uma modalidade olímpica de ficar completamente imóvel por horas, enquanto a equipe técnica reorganiza o cenário inteiro ao redor de você. Muitos dos truques característicos da série exigiam que Elizabeth Montgomery mantivesse poses rígidas e desconfortáveis, dignas de deixar qualquer instrutor de yoga impressionado, enquanto a equipe se movimentava ao redor dela, trocando móveis, substituindo objetos de cena e provavelmente questionando as escolhas de carreira que os levaram até ali. Em cenas mais elaboradas, ela chegava a usar apoios discretos para sustentar os braços, garantindo que não se mexesse nem 1 milímetro, enquanto todo o ambiente ao redor se transformava. Os efeitos práticos reinavam absolutos. Fotografia, quadro a quadro para os efeitos de desaparecimento, cortes precisos para fazer bagunças sumirem instantaneamente, fios quase invisíveis puxando objetos pela sala, e trocas rápidas de posição entre atores, tudo cronometrado com uma precisão de relojoeiro suíço e, provavelmente, muita reza para que ninguém espirrasse durante a filmagem e estragasse a cena inteira. Para Montgomery, isso significava longas horas segurando um sorriso congelado, como se estivesse posando para a fotografia mais cara do mundo. O resultado era um mundo mágico que parecia completamente sem esforço para quem assistia em casa, mas que era fisicamente exaustivo para todo mundo envolvido na produção. Hoje, efeitos digitais recriariam qualquer truque de A Feiticeira em questão de segundos, mas, nos anos 60, a magia da televisão exigia suor de verdade, paciência infinita e uma imobilidade capaz de desafiar uma estátua de bronze. Número 4. O episódio que enfrentou o preconceito em plena véspera de Natal. Para uma sitcom de fantasia leve, geralmente dedicada a risadas de subúrbio e confusões mágicas, A Feiticeira deu uma guinada surpreendentemente corajosa em 1970, com um episódio carregado de uma consciência social que muitas produções dramáticas da época nem ousavam tentar. O episódio, chamado Sisters at Heart, foi ao ar na véspera de Natal e mostrava Tabitha e sua amiga negra, Lisa, enfrentando preconceito quando um cliente racista do escritório de publicidade de Darren presumia, de forma equivocada, que a família dele era interracial, assunto pesado para um programa mais conhecido, por fazer tarefas domésticas desaparecerem com um tique de nariz. O mais interessante é a origem da história. O roteiro nasceu de uma turma do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública de Los Angeles, cujos alunos, majoritariamente negros e enfrentando dificuldades de leitura na época, criaram a trama original como um exercício de redação e a apresentaram como presente de Natal para Elizabeth Montgomery e seu marido, o diretor William Asher. A ideia foi então desenvolvida em um roteiro completo por uma roteirista profissional da equipe,
porque, aparentemente, adolescentes às vezes entendem mais de questões sociais do que muitos executivos de Hollywood. Elizabeth Montgomery defendeu pessoalmente o episódio, chamando-o de seu favorito da série inteira, e elogiando sua mensagem como concebida na inocência e repleta de verdade. A Academia de Televisão concordou, concedendo ao episódio um prêmio especial dos governadores na cerimônia do Emmy do ano seguinte, um reconhecimento raro para uma sitcom que ousou tratar de um tema social tão delicado, mesmo que alguns críticos, olhando em retrospecto, considerem o desfecho um tanto simplista para um assunto tão sério. Número 3. A troca de nome que criou uma febre nacional. Imagine se uma das bruxas mais famosas da televisão não se chamasse Samantha, mas sim Cassandra Stephens, pois foi exatamente esse o nome usado no roteiro original do episódio piloto, provavelmente porque algum roteirista achou que Cassandra soava mais místico e apropriado para uma bruxa. Algo como batizar seu gato de fofinho, quando ele claramente tem cara de senhor bigodes. Mas a emissora mudou de ideia rapidamente, e o nome Samantha ficou, o que acabou se revelando uma das melhores decisões da televisão americana. O nome literalmente explodiu em popularidade depois da estreia da série. Embora já existisse antes, tinha aparecido entre os 1000 nomes mais comuns nos Estados Unidos, em 1958. Havia praticamente desaparecido das listas depois disso, reaparecendo na posição de número 473 em 1964. Depois que A Feiticeira estreou, o nome subiu de forma constante, alcançando a posição de número 137 em 1972 e entrando entre os 100 nomes mais usados até 1976. No final dos anos 80, Samantha já era um dos nomes femininos mais populares dos Estados Unidos. E não foi só Samantha. Tabitha, a filha adorável do casal Stephens, também provocou um pico de bebês batizadas com esse nome. E até Adam teve um pequeno impulso de popularidade, embora, felizmente, não o suficiente para lotar as creches de futuras sogras intrometidas. Então, se você conhece alguma Samantha nascida entre os anos 70 e 80, é bem possível que ela deva o próprio nome, indiretamente, ao tique de nariz de Elizabeth Montgomery. Número 2. Trocaram o marido no meio do casamento. Sabe quando um seriado simplesmente troca um ator de papel e espera que ninguém perceba? A Feiticeira protagonizou um dos exemplos mais notórios dessa manobra em toda a história da televisão. Dick York interpretou Darren Stephens, o marido mortal e constantemente estressado de Samantha, desde o episódio piloto até 1969. Só que York vinha enfrentando uma lesão debilitante nas costas, desde um acidente ocorrido durante as filmagens do faroeste de 1959, They Came to Cordura, quando as dores crônicas e o vício em analgésicos se agravaram, a ponto de ele sofrer uma convulsão durante as gravações. York tomou a difícil decisão de deixar a série, deixando os produtores em uma situação delicada. Entrou então Dick Sargent, que, ironicamente, havia sido a escolha original da emissora para o papel de Darren lá em 1964, mas estava indisponível na época. Sargent trazia um visual e uma energia completamente diferentes. Agnes Moorehead, a atriz que interpretava a Endora, não ficou nada satisfeita com a troca, e deixou isso bem claro nos bastidores. O público também não gostou, a audiência caiu, os fãs ficaram confusos e decepcionados, e muitos consideraram aquele o primeiro grande momento de declínio da série, décadas antes de esse tipo de virada ganhar apelidos populares. Sargent ficou em uma posição praticamente impossível, substituindo um ator querido sem nenhuma explicação dada ao público. Mesmo assim, o programa continuou, porque, diante da escolha entre recastear o protagonista ou cancelar um sucesso de audiência, contratar outro ator e torcer para que desse certo se tornou a única opção viável. York chamou aquele momento de o pior dia da sua vida, e o afastamento praticamente encerrou sua carreira como ator, já que os problemas de saúde impediram seu retorno a papéis relevantes. Ainda assim, ele encontrou um novo propósito, fundando uma instituição de caridade para pessoas em situação de rua, fazendo ligações da própria cama de doente para arrecadar doações e mantimentos. York faleceu em 1992,
por complicações de enfisema, mas não antes de provar que, às vezes, a verdadeira magia acontece fora das câmeras. Número 1. No Brasil, Darren virou James, e ninguém jamais o dublou de novo. Chegamos, enfim, ao fato que promete deixar qualquer fã brasileiro de A Feiticeira repensando a própria infância. A série chegou ao Brasil em 1965, exibida originalmente pela TV Paulista, e ao longo das décadas passou literalmente por praticamente todas as emissoras importantes do país. TV Excelsior, Rede Tupi, reprises matinais na TV Globo durante os anos 70, Rede Record no fim dos anos 70 e início dos 80, Rede Bandeirantes entre 1987 e 1991 e, décadas depois, Rede TV, Canal 21, Nickelodeon, Canal Viva, Rede Brasil e TV Cultura. Poucas séries americanas de 60 anos atrás circularam por tantas emissoras brasileiras diferentes assim. Só que o detalhe mais bizarro está na dublagem. No estúdio AIC de São Paulo, responsável pela versão brasileira, o marido de Samantha não se chamava Darren. Ele virou James Stephens. Isso mesmo, o público brasileiro passou décadas assistindo às aventuras de Samantha e James, sem nunca ouvir o nome original do personagem em português. E tem mais. A dubladora Rita Cleus assumiu a voz de Samantha ainda no meio da segunda temporada, e sua interpretação foi tão marcante que a série nunca precisou ser redublada, um feito raro para uma produção estrangeira exibida por tantas décadas seguidas no Brasil. Aliás, segundo pesquisadores especializados em dublagem brasileira, A Feiticeira foi a série mais longa que o próprio estúdio AIC dublou de forma integral em toda a sua história de mais de 10 anos de atividade. Então, da próxima vez que alguém no Brasil mencionar Darren Stephens, você já pode responder com a autoridade de quem assistiu a versão certa. Por aqui, ele sempre foi James. Fato bônus: o bebê que quase ninguém percebeu estar a caminho. A Feiticeira lidou com as gravidezes reais de Elizabeth Montgomery, misturando truques antigos de Hollywood com uma escrita televisiva surpreendentemente progressista para os anos 60. O timing da atriz foi simplesmente incrível. Ela estava grávida do primeiro filho, William, durante os episódios iniciais da primeira temporada, dando à luz poucas semanas antes mesmo da estreia do piloto. Como ninguém sabia se o programa duraria além do primeiro feriado de Ação de Graças, os produtores recorreram a truques clássicos de Hollywood, escondendo a gravidez com bolsas estrategicamente posicionadas, vestidos largos e ângulos de câmera dignos de instrutor de yoga. Já na segunda gravidez, durante a segunda temporada, a produção decidiu abraçar a situação, introduzindo a bebê Tabitha e presenteando o público americano com uma das crianças bruxas mais adoráveis da história da televisão. A terceira gravidez de Montgomery, na sexta temporada, também foi incorporada à trama, dando origem ao personagem Adam Stephens. E, por falar em gravidez, um episódio memorável da segunda temporada mostrou Endora lançando um feitiço em Darren, fazendo-o experimentar, magicamente, os sintomas da própria gestação, uma piada clássica de sitcom com um toque bruxo que, de certa forma, estava anos à frente do seu tempo em termos de explorar papéis de gênero. Da gravidez escondida às gravidezes celebradas na tela, a Feiticeira provou que, às vezes, a melhor mágica é simplesmente trabalhar com o que a vida real oferece. E aí está, gente, 15 fatos estranhos e um bônus especial sobre A Feiticeira, provando que, às vezes, a coisa mais mágica de um seriado é tudo aquilo que acontece atrás das câmeras. Qual desses fatos mais te pegou de surpresa? Qual foi o seu favorito? Deixa nos comentários, porque adoraríamos saber suas lembranças com essa série, principalmente se envolverem em tentativas frustradas de reproduzir aquele tique de nariz na frente do espelho quando você era criança. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o nosso próximo mergulho nostálgico no mundo estranho e maravilhoso da televisão retrô. Até a próxima!